Juízes, capítulo 19. Naquele tempo não havia rei em Israel. Um levita que vivia nas regiões remotas das montanhas de Efraim tomou para si uma concubina, uma mulher de Belém de Judá. Mas a mulher cometeu adultério e o abandonou, retornando para a casa de seu pai, em Belém de Judá. Depois de 4 meses, o marido resolveu procurá-la e convencê-la a voltar para ele. Estava acompanhado de um escravo e 2 jumentos. Ela o recebeu na casa de seu pai. Seu sogro, o pai da moça, ficou bastante feliz com a visita e insistiu em que ele ficasse algum tempo ali. Ele ficou hospedado ali 3 dias, com muita comida e bebida. No 4º dia, levantaram-se de madrugada e se prepararam para partir. Mas o pai da moça pediu ao genro: "Faça uma refeição reforçada antes de partir." Então eles se assentaram e comeram juntos. O pai da moça disse ao homem: "Fique aqui ainda esta noite. Você será meu hóspede." O homem se levantou para partir, mas o sogro insistiu tanto que o homem concordou em pernoitar ali mais uma vez. No 5º dia, ele se levantou de madrugada novamente. O pai da moça disse: "Você precisa se alimentar bem." Enquanto comiam e bebiam, o dia passou. O homem e sua concubina estavam preparados para partir, mas o sogro insistiu mais uma vez. "Vejam, está ficando tarde. Por que não passam a noite aqui? Logo estará escuro. Fiquem mais uma noite e descansem. Amanhã vocês podem sair cedo e seguir para casa." Mas desta vez o homem não quis passar a noite ali. Preparou sua bagagem e partiu para Jebus, Jerusalém, com os seus 2 jumentos, sua concubina e seu escravo. Quando se aproximou de Jebus, já estava escurecendo. O escravo sugeriu ao seu senhor: "Já é tarde. Vamos entrar na cidade dos Jebuseus e passar a noite ali." Mas o homem disse: "Não entraremos em nenhuma cidade estrangeira. Seguiremos até Gibeá." Ele acrescentou: "Continue andando. Vamos prosseguir a viagem. Passaremos a noite em Gibeá ou em Ramá." Assim continuaram a viagem. Ao pôr do sol, eles estavam perto de Gibeá, no território de Benjamim, e entraram na cidade para passar a noite. O levita foi para a praça da cidade, mas ninguém oferecia hospedagem a ele. Mais tarde, passou por ali um homem idoso que voltava do trabalho no campo. Ele era da região montanhosa de Efraim e estava morando temporariamente em Gibeá, onde todos os moradores eram benjamitas. Quando o homem viu o viajante na praça da cidade, perguntou: "Para onde você está indo? De onde veio?" O levita respondeu: "Estamos de passagem. Estamos vindo de Belém a caminho de um lugar distante nas montanhas de Efraim. Eu sou de lá. Fui a Belém de Judá e estou retornando para casa, mas ninguém nos convidou para passar a noite. Não vamos dar despesa a ninguém. Temos comida e feno para os jumentos, pão e vinho para a mulher, para o jovem e para mim. Não precisamos de nada." O velho disse: "Tudo bem, eu cuido de vocês. Vocês não passarão a noite na praça." Ele os levou para sua casa e alimentou os jumentos. Depois, todos se lavaram e se assentaram para comer. Eles estavam tranquilos e se entretendo, quando um grupo de desocupados da cidade cercou a casa e começou a bater à porta. Eles gritavam para o dono da casa: "Tragam para fora esse homem que está na sua casa! Queremos sexo! Vamos nos aproveitar dele!" O velho saiu e disse: "Nada disso, companheiros! Não sejam tão perversos! Esse homem é meu hóspede! Não cometam esse ultraje! Venham! Minha filha virgem e a concubina dele estão aqui! Vou trazê-las para fora! Façam o que quiserem com elas, mas não façam essa loucura com este homem!" Mas os homens não quiseram dar atenção ao velho. Finalmente, o levita empurrou sua concubina para fora.
Eles abusaram dela a noite toda. De madrugada a soltaram. A mulher voltou e ficou caída diante da porta da casa na qual estava seu senhor. Ao clarear o dia, ela continuava ali. De manhã, quando seu senhor se levantou e abriu a porta para prosseguir viagem, sua concubina estava ali, prostrada, com a mão na soleira da porta. Ele disse: "Levante-se, vamos." Mas a mulher não respondeu. Ele a pôs sobre o jumento e seguiu viagem. Ao chegar em casa, apanhou uma faca e esquartejou sua concubina. Ele a dividiu em 12 pedaços e mandou um pedaço para cada região de Israel. Todos os que viram isso disseram: "Nunca aconteceu algo assim, desde quando os israelitas saíram da terra do Egito. Pensem bem, reflitam, façam alguma coisa." Juízes, capítulo 20. Então todo o povo de Israel se reuniu na presença do Eterno em Mispá. Todos estavam lá, de Dan a Berseba, como um só homem. Os líderes do povo, representando todas as tribos de Israel, tomaram seus lugares na Assembleia do Povo de Deus. Estavam ali 400.000 soldados de infantaria armados com espada. Nesse meio tempo, os benjamitas ficaram sabendo que os israelitas estavam reunidos em Mispá. O povo de Israel perguntou: "Conte-nos, como aconteceu essa perversidade?" O levita, marido da mulher assassinada, respondeu: "Eu e minha concubina entramos em Gibeá, cidade benjamita, para passar a noite. Naquela noite, os homens de Gibeá vieram atrás de mim. Eles cercaram a casa em que eu me hospedava e queriam me matar. Eles violentaram minha concubina e ela morreu. Levei minha concubina para casa, esquartejei-a e enviei cada um dos 12 pedaços para toda a terra da herança de Israel. Esse crime vil e perverso foi cometido em Israel. Então, israelitas, resolvam, decidam o que fazer." Todo o povo se levantou como um só homem. Disseram: "Ninguém vai voltar para casa, nem sequer uma pessoa. Este é o plano para Gibeá. Nós atacaremos por sorteio. Tomaremos 10 de cada 100 homens de cada tribo de Israel, 100 de cada 1.000, 1.000 de cada 10.000, para levar mantimentos para o exército. Quando as tropas chegarem a Gibeá, irão acertar as contas com os que cometeram esse crime horroroso em Israel." Assim, todos os homens de Israel, por unanimidade, se aliaram contra a cidade. As tribos israelitas enviaram uma mensagem à tribo de Benjamim, dizendo: "O que vocês dizem desse horror cometido entre vocês? Entreguem os homens agora, esses criminosos de Gibeá. Nós os mataremos para extirpar o mal de Israel." Mas os benjamitas não os entregaram. Eles não deram atenção ao pedido de seus irmãos, o povo de Israel. Pelo contrário, convocaram o exército de todas as suas cidades e se reuniram em Gibeá para atacar o povo de Israel. Em pouquíssimo tempo, conseguiram recrutar 26.000 soldados de infantaria armados com espada. De Gibeá, convocaram 700 dos melhores soldados. Havia outros 700 atiradores canhotos que conseguiam, com a funda, acertar uma pedra num fio de cabelo sem errar. Então as tribos de Israel, sem contar Benjamim, mobilizaram 400.000 homens de infantaria armados de espada. Eles foram a Betel consultar Deus. "Quem de nós será o primeiro a atacar os benjamitas?" O Eterno respondeu: "Será Judá." O povo de Israel levantou-se na manhã seguinte e acampou perto de Gibeá. O exército de Israel marchou contra Benjamim e tomou posição, pronto para atacar Gibeá. Mas os benjamitas saíram de Gibeá e mataram no campo 26.000 israelitas. Os israelitas voltaram ao santuário e choraram perante o Eterno até a tarde. Outra vez consultaram o Eterno: "Devemos atacar os benjamitas, nossos irmãos, outra vez?"
O Eterno respondeu: Vão, ataquem. O exército se animou. Os homens de Israel ocuparam as mesmas posições do primeiro dia. No segundo dia, os israelitas avançaram contra os benjamitas. Pela segunda vez, os benjamitas saíram da cidade e mataram 18.000 israelitas, todos armados de espada. Todo o povo de Israel, o exército inteiro, voltou para Betel. Chorando, apresentaram-se perante o Eterno. Naquele dia, jejuaram até a tarde. Apresentaram ofertas queimadas e ofertas de paz perante o Eterno. Mais uma vez, consultaram o Eterno. Naquele tempo, a arca da aliança de Deus estava ali com Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, que ministrava como sacerdote. Eles perguntaram: Devemos lutar outra vez contra os benjamitas, nossos irmãos, ou devemos desistir? O Eterno respondeu: Ataquem. Amanhã darei a vitória a vocês. Dessa vez, Israel armou emboscada em torno de Gibeá. No terceiro dia, quando Israel avançou, eles ocuparam as mesmas posições diante dos benjamitas. Quando os benjamitas saíram para atacar o exército, eles se distanciaram da cidade. Os benjamitas começaram a ferir parte da tropa, como tinham feito antes. Cerca de 30 homens morreram no campo e nas estradas para Betel e para Gibeá. Os benjamitas começaram a se orgulhar. Nós os estamos matando como moscas todos os dias. Mas os israelitas tinham uma estratégia. Disseram: Vamos retroceder e forçá-los para fora da cidade, até as estradas principais. Então todos os israelitas se distanciaram na direção de Baal-Tamar, e a emboscada dos israelitas saiu de sua posição a oeste de Gibeá. 10.000 dos melhores soldados de Israel atacaram Gibeá. Houve luta intensa e sangrenta. Os benjamitas não imaginavam que estavam sendo derrotados. O Eterno os derrotou diante de Israel. Naquele dia, os israelitas mataram 25.500 benjamitas, todos armados com espada. Os benjamitas reconheceram a derrota. Os homens de Israel fizeram de conta que estavam se retirando da presença dos benjamitas, sabendo que poderiam confiar na emboscada armada contra Gibeá. Os emboscados saíram rapidamente contra Gibeá. Os homens se espalharam e massacraram os que estavam na cidade. A estratégia com os da emboscada era que eles dariam um sinal de fumaça da cidade. Então os homens de Israel voltariam e atacariam. Quando isso aconteceu, os benjamitas tinham matado 30 soldados israelitas. Achando que estavam vencendo a batalha, gritavam: Eles estão fugindo como da outra vez! Até que apareceu o sinal no céu, uma enorme coluna de fumaça. Quando os benjamitas olharam para trás, viram a cidade deles em chamas. Quando os homens de Israel se voltaram contra eles, os homens de Benjamim esmoreceram. Perceberam que estavam cercados. Para evitar o confronto com os israelitas, tentaram escapar pela estrada do deserto, mas eram atacados por todos os lados. Os homens de Israel saíram das cidades, cercaram-nos por todos os lados e os atacaram. Eles os perseguiram e os alcançaram a leste de Gibeá. 18.000 benjamitas foram mortos, os melhores soldados. 5.000 homens viraram e fugiram para o deserto, em direção à rocha de Rimon, mas os israelitas os alcançaram e os massacraram ao longo da estrada. Os israelitas continuaram a persegui-los e derrotaram mais 2.000 homens. Ao todo, morreram naquele dia 25.000 soldados de infantaria benjamitas, os melhores do exército armados com espada. 600 homens escaparam. Eles conseguiram chegar até a rocha de Rimon, no deserto, e ficaram ali 4 meses. Os homens de Israel voltaram, entraram nas cidades e ali mataram todos os benjamitas que sobreviveram, todos os homens e animais que encontraram.
Eles incendiaram todas aquelas cidades. Juízes, capítulo 21. Israel havia feito um juramento em Mispá. Ninguém de nós dará sua filha em casamento a um benjamita. De volta a Betel, o povo permaneceu ali sentado na presença de Deus até a tarde. Eles choraram alto e lamentavam. Ó eterno Deus de Israel, por que aconteceu isso? Por que estamos hoje sem uma tribo inteira de Israel? Na manhã seguinte, logo cedo, o povo começou a edificar um altar. Sacrificaram ofertas queimadas e ofertas de paz. Os israelitas perguntaram: qual das tribos de Israel não compareceu quando nos reunimos na presença do Eterno? Pois todos tinham feito o juramento solene de que quem não comparecesse à presença do Eterno em Mispá seria morto. O povo de Israel continuava a lamentar por Benjamim, seu irmão. Eles diziam: hoje foi eliminada uma tribo de Israel. Como encontraremos mulheres para os que sobreviveram? Pois juramos ao Eterno que não daríamos nossas filhas em casamento a eles. Alguém perguntou: qual das tribos de Israel não esteve perante o Eterno em Mispá? Descobriu-se que ninguém de Jabes-Gileade tinha comparecido à assembleia. Quando conferiram a presença do povo, não foi encontrado ninguém de Jabes-Gileade. Então a comunidade enviou 12.000 dos homens mais valentes com esta ordem: matem todos os moradores de Jabes-Gileade, até mesmo mulheres e crianças. São estas as instruções. Vocês deverão matar todo homem e toda mulher que já teve relações sexuais, mas poupem a vida das virgens. Foi o que fizeram. Eles encontraram 400 moças virgens entre os que viviam em Jabes-Gileade, que nunca tiveram relações com um homem. As moças foram trazidas ao acampamento de Siló, na terra de Canaã. Então a comunidade mandou chamar os benjamitas que ficaram na rocha de Rimom e propuseram fazer as pazes. Os benjamitas vieram. Os israelitas deram as mulheres que sobreviveram de Jabes-Gileade. Mesmo assim, não havia mulheres suficientes para a quantidade de homens. O povo teve pena de Benjamim, porque o Eterno tinha deixado de lado aquela tribo. Ficou faltando aquela peça nas tribos de Israel. Os líderes da comunidade disseram: como encontraremos mulheres para o restante dos homens, já que todas as mulheres de Benjamim foram mortas? Como manteremos viva a herança dos sobreviventes benjamitas? Como evitaremos que a tribo seja extinta? Não poderíamos dar nossas filhas em casamento a eles. Lembrem-se, os israelitas fizeram um juramento: maldito aquele que oferecer uma mulher a Benjamim. Então alguém lembrou: há um festival ao Eterno todo ano em Siló, ao norte de Betel, logo a leste da estrada principal que vai de Betel a Siquém e ao sul de Lebona. Eles disseram aos benjamitas: vão e se escondam nas vinhas. Fiquem atentos. Quando vocês virem as moças de Siló saírem para as suas danças, saiam das vinhas, tomem uma das moças de Siló por mulher. Depois, corram de volta para o território de Benjamim. Quando o pai e os irmãos delas vierem nos acusar, diremos: tenham compaixão deles. Afinal, não viemos lutar e matar vocês para conseguir mulheres para os homens. Não se preocupem, vocês não serão culpados, pois não deram suas filhas a eles. Foi o que os benjamitas fizeram. Eles tiraram as moças das danças, mulheres suficientes para a quantidade de homens, fugiram e voltaram para o seu território. Eles reconstruíram suas cidades e viveram nelas. Dali o povo de Israel se dispersou. Cada um voltou para sua tribo e seu clã, cada um para a terra da sua herança. Naquele tempo não havia rei em Israel. As pessoas faziam o que bem entendiam.